bom dia, oitavo ano, tudo bem? Tudo certo? Abri com vocês aqui hoje esta página aqui que nós vimos na aula anterior, na aula que eu enviei ontem para vocês, que está ali na página 36, porque o exercício que nós vamos fazer, a atividade que nós vamos fazer ali na página 38, ela pede para que nós identifiquemos ali os triângulos, se são congruentes, né? No caso de congruência, é para identificá-los por esses casos aqui, né? Como nós conseguimos identificar os triângulos lá, identificando eles se eles são congruentes por esses casos que aparecem aqui. Por exemplo, o primeiro caso, que os três lados são iguais, né? O segundo caso, onde você tem dois lados iguais e um ângulo, né? Ou aí o terceiro caso, onde você tem dois ângulos iguais e um lado, né? E o quarto caso, onde você tem um lado, um ângulo e um ângulo oposto, tá? Então, conforme esses quatro casos aqui, nós vamos avaliar então os exercícios ali da página 38 e identificar se esses triângulos são congruentes ou não, certo? Então, avaliando, por exemplo, aqui esses triângulos, quais deles nós podemos observar que são iguais, que tem, primeiro, no caso, vamos identificar com aquela primeira situação, que tem os três lados iguais. Quais triângulos aqui aparentam ter os três lados iguais? Então, vejam bem, nós temos aqui, por exemplo, o número 1, que tem lado com 2, um outro com 2 e um com 3. E temos esse triângulo aqui, o número 7, que também tem três lados aqui, ó, dois lados com 2 e um lado com 3 de medida, certo? Então, eu posso responder aqui que um dos pares que tem, né, são um dos pares de triângulos que são congruentes, então são aí o 1 e 7, né? E ao característica aqui, com aquela característica lado, 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 ok? Ou também posso definir assim, ó, LLD, tá? LLL, desculpa, LLL, ok? Então, esse par de triângulos eu já identifiquei que tem congruência, né? São congruentes de acordo com os três lados iguais, tá? Então, esse foi o primeiro par que eu identifiquei. Qual outro par que nós podemos identificar aqui que são congruentes? Vamos observar aqui, ó, igual, parecido com o número 2, nós não temos nenhum, né? Nem com o número 3, porque estão ângulos bem diferentes, né? Aqui eu tenho um 30 graus aqui também, mas este não tem, certo? Então, no triângulo 4, eu tenho dois ângulos, um com 40 e um com 80 graus. E isso eu consigo identificar aqui no triângulo 5 também, ó. Então, o 4 e o 5 são congruentes porque eles têm dois ângulos iguais, né? Aqui eu tenho o de 40 e aqui eu também tenho o de 40. E aqui eu tenho o de 80 e aqui também tenho o ângulo de 80 graus, né? E aí, em consequência, um lado dele também vai ser igual, tá? Então, ele vai entrar naquela situação ali, onde você tem ângulo, lado e ângulo, tá? Então, posso responder aqui que os triângulos 4 e 5 são congruentes, né? Pela situação, então, ângulo, lado, ângulo. Ou, né, abreviadamente, ALA, certo? Então, esse é ali o primeiro exercício ali da página 38, ok?
exercício já está ali no 39, nós observamos ali um exercício, os triângulos, né, que aparecem aqui. Deixa eu só tentar baixar aqui para vocês. Então, já aqui na página 39, nós temos para observar dois triângulos, né? E já está afirmando aqui para nós que eles são congruentes, ó. São congruentes, tá? Os triângulos, os ângulos com a mesma cor são congruentes. Então, eu posso identificar este ângulo aqui, que é o ângulo A, com este ângulo C, que são congruentes, certo? E este ângulo B com o D, né? Este ângulo aqui que está na cor rosa com esse aqui, que também são congruentes. E aí, a nossa pergunta para a resposta aqui é se os triângulos são congruentes. Então, o que indicou para nós aqui é que os ângulos indicados são congruentes. Os triângulos são congruentes? Se eu tenho dois ângulos congruentes, né, no mesmo, nos dois triângulos aqui, então, sim, os triângulos são congruentes. Posso responder ali. Sim, são congruentes, né? São congruentes. Por qual situação que eles são congruentes? Pelo caso, lado, ângulo, ângulo, certo? Então, eu tenho um lado igual e dois ângulos iguais. Por isso, eles são congruentes, sim. Neste caso aqui, quais são os ângulos que são congruentes? Esses dois que estão na mesma plano aqui, e os outros dois que são opostos, tá? Então, eu posso citar que eu tenho aqui aquele caso onde aparece o lado igual, o ângulo igual e o ângulo oposto, certo? Posso já colocar essa definição aqui, porque daí fica separado, fica diferente, né? Desse outro, por exemplo, aqui, que era ângulo, lado, ângulo, tá? Então, como que é a abreviação desta congruência aqui? L-A-A-O, de ângulo oposto, ok? Então, essa é a resposta aqui, né? Sobre a pergunta da congruência dos triângulos, tá? E a justificativa, né? Justifique sua resposta. Como que eu posso pôr essa justificativa aqui, né? Posso justificar, então, aqui, dizendo assim, ó. O lado BD é comum aos dois triângulos. Então, este lado aqui, como eu falei, eles estão no mesmo plano, no mesmo lado, né? B e D é comum, então eles têm o mesmo ângulo aqui, tá? Então, o lado BD é comum aos dois triângulos, né? E o ângulo A e C, os dois ângulos aqui, A e C, tá? E, então, vamos colocar aqui a representação de ângulo, né? Então, eu uso a letrinha aqui do ponto com um acento circunflexo aqui que representa esse ponto. Aí, nós utilizamos aquele símbolozinho. Eu vou colocar aqui o sinal de igual, tá certo? Mas, vocês têm aí, no caso, no caderno de vocês terão que fazer o seguinte. Vocês vão colocar 3 tracinhos, 3 pontinhos, 3 linhas aqui, tá? Então, a prof não consegue fazer aqui com o teclado, né? E aí fica um pouquinho bagunçado. Então, eu vou colocar um sinal de igual, mas vocês vão colocar aí no de vocês uma tripla linha, né? Um sinal de igual com mais um tracinho em cima, ok? E aí, com o ângulo C também com a representação ali do acento circunflexo, certo? Opa! Então, vocês viram que aqui
a prof não consegue colocar, né, o acentinho, o chapéuzinho em cima do C. Vocês colocam aí em cima do C, que é a representação deste ângulo aqui, ok? Então, como esses ângulos são opostos, né, e o ângulo A e o ângulo C são congruentes, certo? Então, são congruentes, ok? Então, essa é a justificativa aí da nossa resposta para a pergunta número 2, beleza? Aí, agora, vamos ali para número 3, né? A número 3, que está aqui na sequência, na página 39 também, né? Então, aqui na número 10, pede o seguinte: na figura a seguir, F é o ponto médio de EG. O que é o ponto médio? Está definido aqui para nós, aqui do ladinho, ó. Ponto médio é um segmento, de um segmento é o ponto que divide em outros dois segmentos congruentes. Então, aqui o ponto F, ele está dividindo esse segmento aqui, o segmento EG, né? Está bem no meio, ok? Aí, a primeira perguntinha, ela já diz o seguinte: o que podemos observar ao comparar as medidas dos segmentos EF e FG? Então, do E até o F e do F até o G. O que nós podemos observar aqui? Que eles são iguais, né? São do mesmo tamanho. Então, anota lá na apostilinha de vocês, são iguais, ok? Aqui na letra B, da número 3, diz assim, ó, os triângulos EFI, este aqui, né? EFI, EGFH, GFH. Então, este triângulo e este, eles são congruentes? Justifique a sua resposta. Sim, eles são congruentes, né? Como eu posso justificar essa resposta? Eles têm dois ângulos aqui iguais, então eles já entrariam na justificativa de que eles têm o ângulo igual, né? E eles têm um lado igual também, tá? Porque como este ponto médio está dizendo aqui que está exatamente na metade desse segmento de reta, né? Então, esta mesma medida aqui, de E até F, vai ser igual a de F até G. Então, este lado é igual. Então, eu tenho o ângulo igual, o lado igual também, né? E o outro ângulo aqui na lateral também vai ser igual, porque eles são exatamente do mesmo tamanho, né? Então, eu posso responder aqui. Então posso respostinha ali, são congruentes pelo ângulo lado, ou abreviadamente ALA, né? ALA, pois EF é congruente com GF, tá? Então, na verdade, aqui a professora colocou assim, EF e GF são congruentes, vocês podem aqui, neste espaço, representar também aquele tracinho triplo, né? Aquela representação lá de congruência, tá? Porque o que eu quero dizer aqui é que as duas retas aqui, ó, E e F, este mesmo lado, é congruente a este lado FG, né? E como que nós sabemos isso? Porque F é o ponto médio, então é a metade, exatamente a metade aqui da distância, né? A metade da medida aqui, ok? Então, por isso que a gente sabe que os dois tamanhos são iguais, que os dois lados aqui são iguais, ok? Então, podem dar pause aí para completar a resposta, né? E já seguimos aí para número 4, ok? Na número 4 está dizendo assim, ó, na figura M, o ponto médio de B e D e A e B é paralelo a C e D, ok? Então, A e B é paralelo a C e D. Como que eu posso chegar a essa definição? Aqui, ó, A e B está aqui, C e D está aqui. São segmentos de reta paralelos, ou seja, eles estão exatamente na mesma direção, né? E não se cruzam, nunca vão se cruzar, porque eles estão paralelos, ok?
o segmento de reta AIM e com o ângulo B, esse Bzinho aqui com a representação do chapéuzinho é o ângulo B, né? Então, aqui temos o ângulo B, tá? E CDM, né? CDM, o ângulo meu, no caso aqui, seria o D, tá? E entre as medidas dos ângulos AMB e CMD, como que nós podemos indicar qual é a relação entre as medidas desses ângulos, do ângulo B com o ângulo D, deste ângulo com este, né? E entre as medidas dos ângulos M e M aqui, esse daqui no caso, ó, o ângulo M da figura, desta figura e desta figura, né? Qual é a relação entre esses ângulos, as medidas desses ângulos aqui, tá? Do ângulo B com o D, e qual é a relação da medida desses dois ângulos aqui, M e N, ok? Então, a prof colocou a resolução aqui para vocês, para que a gente consiga compreender melhor isso aqui, tá? Identificando aqui os ângulos, né? O ângulo A e o ângulo B, né? Identificando aqui os dois ângulos M, como a letra B aqui, tá? E se a justificativa da nossa questãozinha aqui, ó, prolongando os lados do ângulo, né? Se eu prolongar aqui esses lados aqui, ó, né? Eu vou conseguir identificar que o ângulo que vai se formar aqui na lateral vai ser exatamente igual a esse aqui, tá? Então, como o ângulo obtido são opostos e são iguais, as medidas vão mostrar para nós que este triângulo é congruente, ok? Então, eu posso até resumir essa resposta da seguinte forma, né? Porque pediu para nós assim, qual é a relação entre essas medidas, né? Eu posso indicar aqui que as medidas são iguais, ok? Então, respondo ali, as medidas são iguais, pois são ângulos opostos pelo vértice, ok? Então, eu volto aqui na minha perguntinha, né? E respondo, as medidas são iguais, certo? As medidas são iguais, pois são ângulos opostos pelo vértice. Beleza? Então, só essa resposta já é o suficiente para indicarmos aqui qual é a relação entre as medidas desses ângulos. Beleza? Letra B. Como M é o ponto médio entre B e D, então M está aqui, né? Ele é o ponto médio nesse segmento aqui, entre o B e o D, né? O que podemos afirmar ao comparar as medidas dos segmentos BM e DIM? Se ele é o ponto médio, significa que ele está exatamente na metade aqui, né? No meio da medida. Então, tanto para BM quanto para DM, eu terei a mesma medida, certo? Então, são iguais. Posso responder aqui dizendo que as medidas são iguais. Ok? Então, essa é a respostinha ali para a letra B, né? A letra C fala assim, ó, com base nas respostas anteriores, complete a lacuna. Complete a lacuna. Isso aqui está dizendo assim para nós, ó, o triângulo ABM é congruente a qual outro triângulo? Ó, o triângulo ABM, ele é congruente ao triângulo CDM, certo? Então, aqui é só para a gente completar com qual o triângulo que está faltando, né? Aqui, triângulo CDM, ok? Então, só identificar ali qual que é o triângulo que ele é congruente, beleza? Número 5 diz assim, explique por que os triângulos PSR, vamos olhar aqui, ó, PSR, né, está aqui o triângulo,
e PSQ, então do outro lado aqui, PSQ, são congruentes, sabendo que o segmento PS, ó, do P até o S aqui, é uma bissetriz. O que que é uma bissetriz? Bissetriz é a reta que divide um ângulo ao meio, tá? Então, eu tenho aqui um ângulo e esse segmento, né, está dividindo esse ângulo ao meio. Isso é a bissetriz, certo? E também é a altura do triângulo, né? Então, ela está representando aqui a altura do triângulo e também a bissetriz, que é o segmento de reta que está dividindo exatamente ao meio o ângulo formado aqui, ok? Então, eu posso responder da seguinte forma. Por que que eles são congruentes, né? Como que eu posso explicar que eles são congruentes? Porque este lado PS, esse segmento PS aqui, ele é para os dois lados, para os dois triângulos, né? Então, ele é comum aos dois, é a mesma medida, então eles já têm este lado em comum, certo? Isso eu já posso colocar aqui. Então, já coloco aqui, o lado PS é comum aos dois triângulos, certo? E outra coisa que eu posso identificar, né, dizendo que eles são congruentes, é que essa reta PS é a bissetriz, então ela está exatamente ao meio dos dois. Ela divide os dois exatamente ao meio, ok? Então, coloquei aqui que os ângulos RPS, só lembrando que aqui a prof não consegue colocar o chapeuzinho, mas tem o chapeuzinho aqui no P dos dois segmentos aqui, tá? Para representar, então, que é o ângulo, é do ângulo que eu estou falando, né? Do ângulo desta lateral e desta lateral, né? Não consigo pôr, mas vocês põem aí no caderno, na apostila de vocês, né? Então, o lado PS é comum aos dois triângulos e os ângulos P dos dois triângulos, né? São congruentes, pois o segmento PS é a bissetriz do triângulo, do ângulo, ok? Então, essa resposta já identifica aqui que os triângulos, então, são congruentes. Angulado, né? Aquela abreviação mais fácil da gente ler, né? Ok? Então, dois ângulos iguais e um lado exatamente igual. Beleza? Então, essa é a respostinha ali da número 5. Passando ali para a página 40, tá? Na página 40, tenho mais alguns exercíciozinhos ali sobre o triângulo, né? Onde está pedindo para nós determinarmos os valores dos ângulos que aparecem aqui, tá? Como o próprio enunciado já está dizendo que as figuras são congruentes, né? Então, eu tenho que somente observar o que corresponde aqui ao ângulo que é igual, né? Então, vejamos aqui. Se este ângulo aqui tem 40 graus, né? O ângulo A que está aqui neste lado também vai ter 40 graus, certo? Então, eu já posso responder ali, né? Que o ângulo A, tá? Ele tem 40 graus, né? Já posso identificar com isso aqui. Opa, igual 40 graus, certo? E o ângulo B? O ângulo B que está aqui, ele é congruente com este ângulo que está aqui no outro lado. Então, se este aqui tem 30 graus, esse aqui também vai ter 30 graus, ok? Então, só preciso colocar ali que o ângulo B é igual a 30 graus. Beleza? Então, aqui a primeirinha já está respondida, ok? A letra B, observo então da mesma forma, como o enunciado já disse que as figuras são congruentes, né? Então, os triângulos aqui
ABC, ó, ABC. Este triângulo é congruente a este, ADE, né? Então, os dois ângulos que nós temos aqui, ó, eles são iguais a esses dois que aparecem aqui, tá? Então, nós teremos a mesma medida, né? O ângulo B, ele tem a mesma medida do ângulo que está aqui do outro lado. O ângulo de 45 graus vai ter uma representação aqui e o de 70 também vai ter uma representação aqui, né? Eles têm a mesma medida, ok? Outra indicação que aparece aqui para nós aqui na figura é que este lado, estão vendo a setinha aqui, ó, é igual a este lado aqui, né? Então, já tenho as indicações dos lados aqui que são iguais. Outra coisa que eu preciso observar, né, é que para descobrir aqui, eu preciso descobrir aqui mais coisas, não somente a quantidade, né, o valor aqui de cada ângulo. Eu preciso saber aqui quanto vale este ângulo aqui também, tá? Então, este ângulo aqui, né, eu não tenho ainda o valor dele, tá? O que eu sei somente é que a soma dos três ângulos, né? A soma dos três ângulos de um triângulo, ela tem que dar 180 graus, tá? Que seria aí, né, aquela questão assim, ó, completo, né? Digamos que nós pensamos lá no transferidor, né? A meia lua completa é o que eu vou ter aqui de 180 graus, certo? Então, a soma desses três ângulos aqui tem que dar 180 graus, né? Então, como que eu posso responder dessa forma aqui? Ó, eu sei, então, que o 70, que eu já tenho ali, né, 70 graus, tá? Mais o outro ângulo que eu tenho de 45, né, 45 graus, mais aquele ângulo ali que eu não conheço, tá? Que eu vou chamar de ângulo C, né? Mais o ângulo C, tá? Eles têm que dar um total de 180, ok? Então, como que eu vou chegar no resultadozinho aqui? Eu vou fazer a diferença, né? Eu vou somar esses dois aqui, vou fazer a diferença para 180, né? E vou ver quanto que faltou para chegar nele, tá? Aí, então, eu fiz assim, 180, né, que é o total ali da área do triângulo, a soma dos três ângulos, tem que dar 30 graus, né? A soma dos três ângulos, menos 115. De onde eu tirei esse 115 aqui? Da soma desses dois, ó, 70 e 45, né? Então, eu fiz assim, 180 menos 115, ou eu poderia fazer menos 70, menos 45, também tanto faz, né? Eu vou chegar, então, no resultado de 65 graus, ok? Então, o ângulo, né? O ângulo A, que é aquele que eu não conhecia o valor aqui também, ó. Este ângulo A aqui, ele vale 70 graus, porque ele é igual a este, né? O ângulo B vale 65, que é o valor que eu encontrei aqui, né? E este outro ângulo aqui, como ele é congruente, ó, como ele é congruente com esse aqui, ele vai ter o mesmo valor, então ele vai ser 45 também, né? Então, se eu fosse colocar deles aqui, eu poderia escrevê-los, né? Poderia colocar aqui que esse ângulo aqui também vale, então, 45, tá? Fica meio feinha aqui essa letra. Esse ângulo também vale 45, porque ele é congruente, está aqui, é igual a este, né? Tá? Este ângulo A aqui, então, ele é congruente a esse, ele vale 70, né? E o B, que eu encontrei aqui, eu encontrei o valor dele, né? Que é esse ângulo B aqui, ele vale 65, ok? 65 graus. E esses aqui também, tudo graus, ok? Então, posso até colocar aqui, né? Que
o B, ângulo B, é igual a 65 graus, ok? Aí antes de a número com vocês, ele te abre a tarefa para você, uma questãozinha, para que vocês façam lá do caderno de atividades, tá? Então, vocês vão fazer, então, anotem lá, né? Caderno de atividades, página 23, exercícios lá sobre os triângulos, né? Exercício 1, 2 e 3, para sexta-feira, dia 22. Aí, um detalhe importante, tá? Eu deixo a tarefa aberta lá até o meio-dia, tá? Porque na sexta-feira, na parte da tarde, nós fechamos a chamada. Então, é bem importante que vocês façam até sexta ao meio-dia, né? Que tem gente que é acostumada a deixar lá para a última hora, à noite, né? Vai fazer as tarefas. Esta da sexta-feira, principalmente, tem que ser feita até o meio-dia para a gente poder fechar a chamada de vocês. Senão vocês levam lá uma tarefa não feita, tá certo? Então fica essa tarefinha para sexta, até o meio-dia. E o exercício número 7 a gente faz, né? Resolvo junto com vocês na próxima aula. Beleza? Então, obrigada, boas aulas e até a próxima.